Olá, queridos alunos! Vamos avançar, né? Vamos avançar. Vamos resolver agora questões de direito penal, parte especial, questão de número 1 na sua tela. Questão de número 1 na sua tela. A gente avança, não é isso? Vamos lá. Segundo o STJ, a qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora da motivação torpe, questão correta. Questão correta aqui comigo. Qualificadora de ordem ou de natureza objetiva, ligada ao meio de execução. Qualificadora de ordem ou de natureza subjetiva, ligada à motivação do crime. Deu para entender isso? Muito embora, eu diria, numa concepção lógica, a qualificadora do feminicídio esteja ligada à motivação, ele mata porque ela é mulher, menosprezo. Olha um exemplo. A doutrina entende que a qualificadora do feminicídio é de ordem subjetiva, dentro dessa concepção. Mas para o STJ, a visão é outra. Para o STJ, a qualificadora é de ordem objetiva. Para o STJ, para que seja possível a incidência da qualificadora, basta que ocorra o resultado morte, a vítima mulher, num contexto de violência doméstica. Deu para entender? Resultado morte, a vítima mulher, em um contexto de violência doméstica. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Essa é a concepção do STJ, né? O STJ, ele entende diferente da doutrina. A qualificadora do feminicídio se encontra aqui, no artigo 121, parágrafo 2º. Ou seja, um homicídio qualificado. Por isso que eu menciono aqui, qualificadora do feminicídio. É um homicídio qualificado. Então veja, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Aquele homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E o que seriam essas razões de condição de sexo feminino? Quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bem, e o STJ materializou a sua concepção em relação a essa qualificadora em um julgado de 2018. Para o STJ, veja, não caracteriza bis idem o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Vai incidir sempre que o crime estiver atrelado, eu tinha mencionado, né, à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstritas aos motivos, né, ou razões que levaram o indivíduo a praticar o delito. Então é possível a coexistência de uma qualificadora de ordem objetiva com uma qualificadora de ordem subjetiva. Deu para entender? A possibilidade, compatibilidade. Então é possível a coexistência de qualificadoras do feminicídio, que é de ordem objetiva, mas a torpeza, que é de ordem subjetiva, como também a futilidade. Aqui comigo. Aí o Tício, ele chegou a casa, encontrou a mulher dele e disse o seguinte: olha, passa essa camisa aí para mim. Ela passou a camisa, mas ela não caprichou tanto. Você acredita que ele matou a mulher porque ela não passou a camisa do jeito que ele queria? Eu vou ter o homicídio qualificado, feminicídio. Homicídio qualificado, feminicídio. E, veja, além da qualificadora do feminicídio, eu tenho também incidência da futilidade.
Deu para entender? E vai ser possível por quê? Porque o feminicídio para o STJ é de ordem objetiva. E esse motivo fútil é de ordem subjetiva. Então eu posso ter uma qualificadora de ordem objetiva com uma qualificadora de ordem subjetiva. Esse agente vai responder pelo feminicídio, né, o homicídio qualificado com a incidência da qualificadora do feminicídio, além disso, com a incidência da qualificadora motivo fútil. Deu para entender? Essa é a concepção do STJ quando entende que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. Vem comigo na tela. Então, como eu tinha falado, a doutrina tem uma outra concepção. Para a doutrina, a qualificadora do feminicídio é de ordem subjetiva, por se tratar de motivação do crime, e eu concordo com a doutrina. Eu chamo a sua atenção porque, veja, quando se trata dessa qualificadora do feminicídio, né, que é uma qualificadora que, na verdade, está qualificando um homicídio, não é isso? Eu chamo a sua atenção porque, será que a incidência da qualificadora quando eu tenho uma vítima que é biologicamente homem e juridicamente mulher? Ou necessariamente eu tenho que ter uma vítima biologicamente mulher? Eu tenho uma discussão na doutrina. Sujeito passivo, mulher, mas quem seria essa mulher? A primeira corrente entende que apenas a mulher biologicamente mulher. Apenas a mulher biologicamente mulher. Então, se eu tenho um homem biologicamente homem, ele fez um procedimento cirúrgico e agora figura como mulher juridicamente, não há possibilidade da incidência da qualificadora. Uma segunda corrente entende que deve ser adotado o critério jurídico. Ou seja, não só a mulher biologicamente mulher, mas também o homem biologicamente homem e posteriormente mulher. Né? Numa órbita jurídica. Então, nesse caso, será possível esse homem biologicamente homem e juridicamente mulher figurar como sujeito passivo. O STJ não tem posicionamento acerca dessa divergência que navega na órbita doutrinária. Outra pergunta, professor, mas qual a corrente majoritária? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu vejo como majoritária essa primeira corrente aqui, tá? Mas é uma questão que é bem discutida na doutrina. Tranquilo? Beleza? Acho que o examinador, em uma prova aberta, de múltipla escolha, fica complicado, né? Ainda mais uma questão que é bastante discutida. Não vejo possibilidade do examinador cobrar uma questão dessa, analisando o confronto considerando, né, isso que eu diria, o confronto entre as duas correntes. Tá? Outra pergunta que me parece possível é a seguinte: será que é constitucional criar uma qualificadora quando eu tenho um homicídio em que a vítima é mulher? Essa qualificadora não ofenderia o princípio da igualdade? É a pergunta que se faz aqui comigo. Ora, homem também pode ser vítima de violência doméstica, inclusive ser vítima de homicídio. Eu tenho um casal em que a mulher ela matou o marido em um contexto de violência doméstica. Então, ora, homens e mulheres são iguais. Por que criar uma qualificadora específica quando você tem a mulher vítima de homicídio em um contexto de violência doméstica? Veja, não em relação à qualificadora, mas em um contexto similar, o STF
analisando a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, entendeu que a Lei Maria da Penha é constitucional. E constitucional por quê? Porque, muito embora o homem possa ser vítima também de violência doméstica, você verifica com uma maior incidência a mulher figurando como vítima. Então, veja, tratar os desiguais de forma desigual, buscando a igualdade material. Não basta apenas a igualdade formal. Então, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Mutatio mutandis. Quando eu vou raciocinar com essa qualificadora, entendo que essa inteligência do STF deve ser aplicada. Então não há que se falar na inconstitucionalidade da qualificadora, considerando que há uma desigualdade. A mulher, há uma maior incidência da mulher figurar como vítima nessa órbita de violência doméstica contra a mulher. Nessa órbita de violência doméstica. Deu para entender? Então é importante essa colocação, vem na tela. Vem na tela então, né? Discutimos aqui a constitucionalidade acerca da qualificadora. Então, me parece que a inteligência aplicada quando da análise da Maria da Penha, essa inteligência ela pode ser aplicada aqui também quando se fala da qualificadora do feminicídio. Jogo pesado, eu vou seguir agora para a questão número 2. Mévio planejava matar a companheira Tícia, porque não aceitava a separação do casal proposta por ela e acreditava estar sendo traído. No dia do crime, esperou Tícia na saída do trabalho e, quando essa apareceu na via pública, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, com a intenção de matá-la. Olha aí, ânimos necante, né? Vamos lá, vamos verificar se a vítima foi atingida. Vamos lá, vamos avançar. Atingindo-a fatalmente pelo disparo. Nessa situação hipotética, pode-se afirmar que, caso Tícia estivesse acompanhada da filha do casal, a pena seria aumentada de 1/3 à metade, por ter sido o crime praticado na presença de descendentes, questão correta, né? Aqui eu tenho um homicídio consumado, é isso? Veja aqui, ó, fatalmente. A questão correta. Eu chamo a sua atenção, e essa questão deve cair na sua prova, por quê? Porque essa questão ela navega lá na órbita das circunstâncias que aumentam a pena do feminicídio. Veja que o homicídio, além de ser qualificado, ele terá a pena aumentada. E essa pena vai aumentar de 1/3 à metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque o agente ele pode responder pelo feminicídio, homicídio qualificado, não é isso? E além disso, a incidência da majorante. Deu para entender? Então ele vai responder por homicídio qualificado com a incidência da majorante. E eu digo mais, para a doutrina majoritária, responde ainda pelo aborto consumado. É claro, ele tendo conhecimento que a vítima se encontra gestante. Deu para entender? Então não há que se falar em bis idem. Deu para entender? Além da causa de aumento, vai responder pelo aborto consumado. Beleza? Tranquilo? Homicídio qualificado, a pena aumentada e além da incidência da causa de aumento da pena, ainda vai responder aí pelo aborto consumado. Beleza? Não há que se falar em bis idem. Grande possibilidade de cair na sua prova essas circunstâncias que aumentam a pena do feminicídio. Tá? Outro ponto importante, que essa pena é aumentada quando o crime é praticado contra menor de 14 anos, maior de 60 anos,
contra a pessoa, né, menor de 14 anos, maior de 60 anos, pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Essa condição pessoal da vítima deve entrar na esfera de conhecimento do agente. Tranquilo? Beleza? Agora veja, e essa doença, a doença degenerativa, ela tem que acarretar uma condição limitante ou de vulnerabilidade da vítima. Beleza? Vulnerabilidade física ou mental, né, da vítima. Importante também essa consequência, né, dessa doença degenerativa. E o inciso 3, que fundamenta a resposta da nossa questão, menciona que a pena será aumentada de 1/3 até metade se esse homicídio é praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Deu para entender? Aqui comigo. Eu tinha uma discussão antes que navegava na seguinte direção. A lei mencionava que haveria incidência da causa de aumento se o crime fosse praticado na presença de ascendente e descendente. Mas não mencionava se essa presença seria física ou virtual. Deu para entender? Uma parte da doutrina entendia que apenas na presença física. Uma segunda parte da doutrina entendia que, além da presença física, a presença virtual também. Você tinha aí uma discussão. Ocorreu uma alteração na lei. E a lei agora, de forma expressa, menciona na presença física ou virtual. De ascendente e descendente. Deu para entender? Agora não tem mais discussão. Isso é muito interessante, porque aquela corrente que defendia que apenas na presença física, falou o seguinte, está vendo como era apenas na presença física? Tanto é que agora sim o legislador incluiu a virtual também. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então veja, agora com a alteração, né? A lei 13.771 de 2018, que vai cair na sua prova. Agora a lei, ela menciona aqui, né, de forma expressa, né? Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Fica ligado na pegadinha, porque não incluiu aqui colaterais. Beleza? Tranquilo? Então fica esperto aí. Tá, essas causas de aumento aqui, ó, a possibilidade que é na sua prova é imensa. Se você for para a sua prova sem ler a lei 13.771, você vai dançar. Tá? Porque essa lei 13.771, ela promoveu diversas alterações aqui no rol das causas de aumento do feminicídio. Beleza? Tranquilo? Tá. Uma outra circunstância que aumenta a pena do feminicídio, que eu acredito que deve cair na sua prova, por quê? Porque o que a gente mais se depara na delegacia é quando a gente pratica o feminicídio, quando a gente pratica o feminicídio e em desfavor desse agente, você tem uma medida protetiva de urgência. E veja que ao descumprimento da medida protetiva de urgência, habitualmente o afastamento em relação à vítima, e ele se aproxima da vítima e mata a vítima. Aqui comigo. O Tício, ele é casado com a Mévia. O casal se separou. A Mévia entrou com requerimento pleiteando ao juiz o deferimento de medidas protetivas. E o juiz entendeu por deferir a medida protetiva de afastamento do Tício em relação à Mévia. O Tício, em tal data, descumpre aquela determinação judicial, em sede de medida protetiva, se aproxima da Mévia e realiza um disparo de arma de fogo, matando a vítima. Então, veja, vai responder aí pelo homicídio qualificado, feminicídio, com a incidência da causa de aumento, descumprimento de medida protetiva. E eu chamo a sua atenção, porque não são todas as medidas protetivas. Não são todas as medidas protetivas, tá? Apenas aquelas medidas protetivas
especificadas na causa de aumento. Vem comigo na tela. Então veja aqui, ó. Em descumprimento das medidas protetivas previstas nos incisos 1, 2 e 3. E aqui nós temos, por exemplo, uma medida protetiva que eu tinha mencionado agora, um exemplo que eu tenho aqui do afastamento, lá no artigo 22 da Lei 11.340/06. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Eu quebrei o seu galho, né? Professor, você quebrou o galho, né? Você pegou as medidas protetivas que a causa de aumento prevista no inciso 4 menciona, e você pegou as medidas protetivas e jogou aqui pra gente. Claro, com certeza, né, filhão? Com certeza. Inciso 1, 2 e 3, né? Inciso 3 ainda elenca. Aqui seria o afastamento do lar, né? O exemplo que a gente deu, na verdade, se encontra aqui no inciso 3, que é a aproximação da ofendida, seus familiares, testemunhas, e aí o juiz ele acaba fixando um limite mínimo de distância entre a vítima, né, e o agressor. Tranquilo? Bacana? Então já caprichei aqui, já separei para você. Então fica ligado nessas causas de aumento aí do feminicídio. Nós avançamos então, né? Vamos aqui para a questão de número 3. Jorge pretendia matar sua irmã, Ana, para passar a ser o único beneficiário de herança que ambos receberiam. Então veja, já navega a torpeza aqui na minha mente, hein? Vamos lá. No dia do crime, Jorge fica à espreita enquanto Ana sai da garagem em seu carro. Ocorre que naquele dia não era Ana que estava ao volante, como ocorria diariamente, mas sim seu namorado. Olha então que ele pretende matar determinada vítima, mas eu tenho uma outra pessoa que se encontra no local da vítima. É isso? Onde o suposto autor, na cabeça dele, a vítima se encontrava ao volante. Mas eu tenho uma outra pessoa. Vamos lá. Ana se encontrava no banco do carona. Jorge sabia que sua irmã sempre dirigia seu próprio carro. E assim tinha certeza de que estaria mirando a arma na direção de Ana, ainda que não conseguisse enxergar o interior do veículo devido aos vidros escuros. Jorge atira no veículo, mas o projétil, né, para outros, o projetil, enfim, atinge o namorado de Ana, que vem a falecer. Diante do contexto, Jorge deve responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe. Questão correta. Professor, mas ele acabou atingindo, foi o namorado dela. Há um erro na representação, filhão. Há um erro na representação. Professor, não seria aí um erro na execução? Não. Eu aqui não tenho um erro na pontaria. Veja que o erro é na representação. Quando é que eu tenho um erro na representação? A gente pensa que A é B, ou que B é A. Deu para entender? Tranquilo? É um erro na representação. Eu tenho aí o denominado erro quanto à pessoa. Erro quanto à pessoa. Então veja, o erro, né, quanto à pessoa, sobre a pessoa, veja que eu tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Aqui há a aplicabilidade da teoria da equivalência. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime aqui comigo. Então, eu tenho que considerar as qualidades da vítima que o agente queria atingir. Ele queria atingir a irmã dele e há uma motivação, o recebimento da herança. Então, ele realizou disparo de arma de fogo e representou no interior do veículo a sua irmã, quando na verdade era o namorado da irmã, era o cunhado dele. Deu para entender isso? E a motivação? Recebimento da herança. Então é como se ele tivesse praticado o crime contra a irmã. Deu para entender? Ele vai responder aqui por homicídio qualificado com a roupagem da torpeza.
Deu para entender? Tranquilo? Bacana? Então, essa é a concepção. Então, fica esperto, não faça essa confusão, né, no erro na execução com o erro contra a pessoa, muito embora a resolução dos casos numa órbita de erro na execução, nós temos que lançar a mão da sistemática aplicada ao erro contra a pessoa. Eu também tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. A aplicabilidade também da teoria da equivalência. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então, é importante, né? Então, veja, e aqui eu coloquei, né, para quebrar seu galho, fazer uma revisão aí, lá da parte geral, a aberratio ictus é o erro é o erro na execução, né? Então, veja, quando eu tenho um erro na execução, veja que no erro na execução, existe o quê? Uma inabilidade na execução. O agente, ele erra na pontaria. Deu para entender? O sujeito, ele representa bem a situação. Ele visualiza com clareza a pessoa pretendida. Não há um equívoco em relação à pessoa que ele deseja atingir, mas ele erra nos meios de execução. Deu para entender? Na aberratio ictus, que é o erro na execução, a vítima avisada está presente. Em razão do erro do agente, essa vítima ela não é atingida. Eu acabo atingindo quem? O agente acaba atingindo quem? Uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa atingida. Agora, quando eu falo de erro sobre pessoa, a vítima pretendida, via de regra, não está presente no local no momento dos fatos. Aqui no nosso exemplo, a vítima pretendida até estava presente, mas o agente ele não visualizou essa vítima. Deu para entender? A representação dele é que essa vítima estava ao volante. A vítima estava presente sim, mas ao lado. Deu para entender? Por isso que eu coloquei a via de regra. Via de regra, realmente a vítima ela não se encontra presente no local. Aqui comigo, por exemplo, e você tem, né, aquele exemplo da doutrina, em que eu tenho dois irmãos gêmeos e o Tício quer matar A, né? É A e B, são os irmãos gêmeos. E o Tício quer matar A. E os dois trabalham em uma fábrica. E o Tício quer matar A, ele aguarda A sair da fábrica e quem sai é B. E ele realiza disparo de arma de fogo pensando que B é A. Deu para entender? Então, via de regra, quando eu trato de erro sobre pessoa ou contra a pessoa, a vítima avisada ela não está presente, via de regra. Aqui no nosso exemplo, ela até se encontra presente porque ela estava ao lado, mas ele não representou. Ele representou como se fosse ela conduzindo o veículo, como na verdade se tratava do namorado dela. Deu para entender? Há um erro na representação. Beleza? Ele pensa que o namorado, ele pensou que o namorado fosse a irmã. Deu para entender? Né? Parte geral, então sempre bom a gente fazer essa pegada, né? Faz um link lá na parte geral e volta aqui para a parte especial. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Tá. Importante ainda que a questão, ela trata da torpeza. Da torpeza. E aqui eu vou fazer um link com a torpeza. Veja que a torpeza, o homicídio qualificado, com a roupagem da torpeza, está prevista aqui no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Eu tenho aqui um exemplo de interpretação analógica. Então, quando ali menciona que o homicídio será qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, entende que a paga ou promessa de recompensa figura como motivo torpe. E situações similares que venham provocar uma repugnância, também devem receber a roupagem da torpeza. Então eu tenho aqui um exemplo de interpretação analógica. O legislador se utiliza de uma fórmula casuística seguida de uma fórmula geral. Motivo torpe é aquele motivo abjeto, indigno,
desprezível, né? Veja, que repugna, não é isso? Esse é um motivo torpe. E aqui nós temos um exemplo, né? Matar objetivando o recebimento de herança. Por que eu desejei fazer esse link? Tratar da torpeza. Porque a torpeza ela é abordada na questão e eu tenho um julgado do STF muito importante, que navega lá na órbita da homofobia, transfobia versus a lei de racismo. Professor, mas e aí? Ah, e aí? Porque nesse julgado aqui, além do STF, né? STF, isso, STF. Além do STF entender que a homofobia e a transfobia seria uma forma de racismo, o STF entendeu ainda que um homicídio praticado com uma motivação homofóbica, ou até mesmo em um contexto de transfobia, caracteriza motivo torpe. Deu para entender? E aqui ele menciona, ó, constituindo também, né, fez aqui a abordagem aqui da lei de racismo, mas aí o STF ele continua, né, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que qualifica por configurar motivo torpe. Então, além do agente responder aqui comigo, além do agente responder pelo racismo, matou Mévio, porque Mévio tem uma opção sexual diversa da dele, né? O agente matou o Mévio porque o Mévio tem uma concepção, tem uma opção sexual diversa da dele. Vai responder pelo racismo, com essa pegada do STF, e também pelo homicídio qualificado pela torpeza. Então esse julgado é muito importante quando ele trata aí da torpeza. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? A gente avança, porque além da torpeza, eu vou jogar duro, Eu vou tratar aqui da futilidade também. Motivo fútil é aquele insignificante, né? Aquele motivo é desproporcional. É isso? O agente dispara a arma de fogo, provocando a morte da vítima em decorrência de uma discussão de trânsito. E aí vem a pergunta que pode aparecer na sua prova, que vai tratar de parte geral juntamente com parte especial. A compatibilidade do dolo eventual com motivo fútil e motivo torpe? Ora, a doutrina, a meu entender, de forma acertada, entende pela incompatibilidade. Porém, é a visão do STF e do STJ? Ah, guerreiro, aí fica ligado. Por quê? Porque o STF e o STJ já concluíram pela possibilidade da coexistência do dolo eventual com as qualificadoras motivo torpe e motivo fútil. Deu para entender? Para o STF e o STJ, há possibilidade, sim, do homicídio ser praticado com o dolo eventual e, ao mesmo tempo, esse homicídio com a incidência aqui da roupagem, né? Quando se trata da motivação, a roupagem da torpeza ou da futilidade. Deu para entender? Já que eu estou falando de dolo eventual, viu como eu vou fazendo o link? Será que esse homicídio praticado num estado de ébrio é o agente que pratica um homicídio em uma situação de ébrio? Será que necessariamente, e aí na condução de veículo automotor, né? Será que necessariamente o simples fato do agente se encontrar na situação de ébrio induz o dolo eventual? E aqui eu estou tratando de homicídio, estou aqui linkando. Para o STJ, a embriaguez do agente condutor de automóvel por si só não pode servir de premissa bastante para afirmação de dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. Aqui comigo, o STJ fala o seguinte. Viu como aqui eu tô no link, né? Tratei lá da questão, tô no link. O STJ fala o seguinte, não basta a constatação de que o agente teria ingerido bebida alcoólica, se o agente provocou um atropelamento matando a vítima,
entender pelo dolo eventual? Para o STJ, há necessidade de um plus a mais. Por exemplo, o agente que está conduzindo o veículo automotor, inclusive esse também é o posicionamento do STF, o agente está conduzindo o veículo automotor embriagado, o agente avança um sinal vermelho, o agente entra na contramão, esse julgado do STF, inclusive, era o agente que estava embriagado e ele entrou na contramão, aí sim você tem o dolo eventual. Agora, se eu tenho um agente que se encontra em uma situação de ébrio e ele foi falar ao celular e aí acabou provocando a morte da vítima, ele vai responder lá no 302, homicídio culposo, ainda que esteja em uma situação de ébrio. A situação de ébrio por si só não induz o dolo eventual. Deu para entender? Há necessidade desse plus a mais. Analisar o contexto fático. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? Inclusive, olha aqui essa decisão do STJ. Ele menciona, na primeira fase do tribunal do júri, ao juiz togado, cabe apreciar a existência do dolo eventual ou da culpa consciente do condutor de veículo, que após a ingestão de bebida alcoólica, ocasiona acidente de trânsito com resultado morte. Ou seja, é possível o reconhecimento do crime culposo, ainda que o agente, quando da condução do veículo, tenha sido constatada a embriaguez. Deu para entender? Então a embriaguez por si só não induz o dolo eventual. E eu tinha falado, o STF também tem essa pegada. Porque olha só o que o julgado do STF. Verifica-se a existência de dolo eventual no ato de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. Então o agente conduziu o veículo automotor, estava sob influência de álcool e dirigiu o veículo na contramão. Né? Esse é, portanto, um caso específico que evidencia a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. O condutor assumiu o risco, ou no mínimo não se preocupou com o risco de, eventualmente, causar lesões ou mesmo a morte de outrem. Né? Primeira turma do STF, inclusive com essa pegada, né, desse julgado em 2018. Será que tem mais alguma coisinha aqui para eu falar acerca do motivo fútil e do motivo torpe? Eu tenho. Por quê? Porque o STJ entende que, ainda aqui comigo, ainda que se venha reconhecer dolo eventual em uma situação de racha ou pega, se um dos envolvidos acaba atingindo um outro veículo, não há que se falar na incidência da qualificadora motivo fútil. Deu para entender? Por quê? Porque eu não tenho uma relação desse agente com essa vítima. Deu para entender? Ele não matou essa vítima em decorrência, por exemplo, de uma discussão de trânsito. Você não tem como avaliar isso. Deu para entender? Ou seja, você não tem como avaliar um motivo desproporcional em relação a essa vítima que foi atingida, que não tinha qualquer relação com a gente. Ele perdeu a direção do veículo ali e acabou matando a vítima. Vai responder por homicídio? Doloso? Sim, com dolo eventual? Ok. E qualificado pela futilidade? Para o STJ, não. Você não tem como avaliar a desproporcionalidade. Deu para entender? Vem na tela, vem na tela. Olha só o julgado do STJ. Não incide a qualificadora motivo fútil na hipótese de homicídio supostamente praticado por agente que disputava a racha quando o veículo por ele conduzido, em razão do choque com outro automóvel, também participantes do racha, tem atingido o veículo da vítima. Terceiro, estranha disputa automobilística. Deu para entender? Por quê? Porque o motivo fútil, ele corresponde a uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. Ele não tem qualquer ligação com essa vítima, não há qualquer relação com essa vítima. Uma discussão de trânsito, por exemplo. Deu para entender? E continua o julgado. No caso de racha, tendo em conta que a vítima do acidente era um terceiro, estranha a disputa, não é possível considerar a presença da qualificadora motivo fútil, tendo em vista que não houve uma reação do agente a uma ação ou omissão da vítima, STJ, com essa pegada aí. Bem, então agora que a gente navegou nesses julgados aqui, né, do motivo fútil, motivo torpe, será que eu já posso prosseguir para a próxima questão?
Ainda vou continuar falando do motivo fútil. Eu só irei avançar para a próxima questão após a análise desse julgado. Porque, veja, motivo fútil em face da ausência de motivos. A ausência de motivo não deve ser equiparada ao motivo fútil. Portanto, motivo fútil não se confunde com a ausência de motivos, de tal sorte que, se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente deverá ser denunciado por homicídio simples. O professor joga na Zuc didática, porque eu não entendi nada. Aqui comigo. O Tício matou o Mévio. Durante o depoimento na delegacia, o delegado perguntou: ô Tício, por que você matou o Mévio? Não tem motivo. Não tem motivo? Não tem motivo. Ora, ausência de motivo. Você matou uma pessoa sem qualquer motivo? Não tem motivo. O delegado pode entender que o Tício, então, ele deve responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil? É a pergunta, né? É a pergunta que se faz. Para o STJ, não. Não por quê? Não porque, veja, motivo fútil não se equipara à ausência de motivo. Entenderam ou não? Motivo fútil, o agente tem um motivo, ainda que seja desproporcional, mas tem. Deu para entender? Então, para o STJ deve responder por homicídio simples. Esse posicionamento do STJ é um posicionamento que recebe diversas críticas. E por quê? Veja, se aquele agente que mata uma determinada pessoa por um motivo desproporcional vai responder pelo homicídio com a roupagem da futilidade, imagina uma outra pessoa que mata a vítima sem qualquer motivo. Esse matou, ele ainda tinha um motivo, vai responder por homicídio qualificado. Agora o Tício que matou o Mévio sem qualquer motivo vai responder por homicídio simples. Há uma desproporcionalidade. Deu para entender? Há uma maior reprovabilidade daquele que mata sem motivo. Não tinha motivo nenhum. O outro matou. Sim, mas tinha um motivo, era um motivo desproporcional, beleza. Vai responder pela qualificadora. E esse agora que matou, que não tinha qualquer motivo, vai responder por simples. Deu para entender? Então, parte da doutrina entende que ofende, inclusive, o princípio da proporcionalidade e que a reprovabilidade da conduta daquele que mata sem qualquer motivo, que é a ausência de motivo, há uma reprovabilidade maior, segundo essa parte da doutrina. Entendeu? Para o STJ entende o seguinte: tem motivo? Não. Homicídio simples. Tem motivo? Tem um motivo desproporcional. Homicídio qualificado pela futilidade. Deu para entender? Então é importante, né? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. A gente avança aqui para a questão de número 4, mas eu vou fazer o seguinte, vem comigo. Vem comigo, vamos beber uma água e nós voltamos aí com essa pegada para resolver as demais questões. Um abraço.